Olá a todos, eu me chamo Giovana e junto à Bruna, a Camila e o Guilherme, nós vamos apresentar o nosso projeto de implantação de um sistema agroflorestal. Esse projeto vai ser conduzido na cidade de São João do Triunfo, no Paraná, e as espécies vão ser a espécie de erva mate, araucária, goiabeira serrana e tifto 85. A cidade de São João do Triunfo, ela fica na região sudeste do Paraná, a 106 quilômetros de Curitiba, com uma área total de 720.407 km². A escolha se baseia na demanda por práticas agrícolas sustentáveis, que entregam a produção agrícola e a conservação ambiental, e na adequação climática de solo de área florestal nativa no município. Aqui eu apresento o mapa de uso e cobertura da região de São João do Triunfo. A fonte é do IAT de 2024. Então, eu vou apresentar a descrição do local escolhido. As características da região. Apresenta um clima subtropical úmido, com chuvas distribuídas ao longo do ano. Os solos são argilosos, profundos e bem drenados. A floresta predominante é a floresta ambrófila mista, que faz parte do bioma da Mata Atlântica. O mercado consumidor próximo é o mercado de Curitiba e região metropolitana. A área ocupada por florestas são 50% de floresta nativa, precisamente 50,584% de floresta nativa, 10% de floresta plantada e um total de 61,297% de florestas. A propriedade ela apresenta uma área de 22 alqueires, correspondente a 53,240 hectares, com 30% de mata nativa, 10% de floresta plantada. Dessa floresta, a espécie é eucalipto e 60% de pastagens e área de plantio. O nosso projeto ele tem um objetivo principal de estabelecer um sistema agroflorestal com foco na produção sustentável. As espécies que vão ser conduzidas vai ser a espécie de erva mate, Ilex paraguariensis, que é uma cultura de grande importância econômica e cultural na região do sul do Brasil, araucária angustifólia, que podem ser combinadas com culturas agrícolas e outras espécies florestais, a goiabeira serrana, que ocorre naturalmente em biomas como a Mata Atlântica e o Pampa, e o tifto 85, que é uma cultivar de capim híbrido, uma planta perene com destaque por suas propriedades superiores em relação aos outros capins. A união dessas quatro espécies vai proporcionar um sistema agroflorestal rico, que vai trazer à propriedade boas condições para o solo e uso do solo, favorecendo as espécies que estão ali e também tendo um retorno econômico aos proprietários rurais. Vou falar sobre as espécies arbóreas que a gente escolheu para poder implementar nesse sistema agroflorestal. A primeira foi a erva mate, que é uma planta amplamente consumida na forma de chimarrão, chá e até mesmo suco, principalmente no sul do país. Ela ficou muito conhecida internacionalmente esses últimos anos por causa de suas propriedades medicinais, nutricionais e químicas. A justificativa pela escolha dela é porque ela se adapta bem ao clima, se adapta bem à altitude, ela promove benefícios ecológicos, como preservação da biodiversidade, melhora a estrutura do solo e sempre tem uma demanda constante de mercado. Benefício direto da erva mate seria as propriedades medicinais e nutricionais, o seu desenvolvimento de produtos, sustentabilidade econômica e geração de renda. E os benefícios indiretos seriam a conservação ambiental, valorização cultural, desenvolvimento comunitário, educação e pesquisa. A segunda seria a araucária, que é conhecida como pinheiro do Paraná. Ela é uma árvore nativa, relevantemente ecológica. Ela é culturalmente implementada aqui no sul do país, conhecida amplamente por suas sementes que que são comestíveis, é, além de fazer parte do ecossistema natural das florestas do sul. A justificativa seria que a araucária pode ser implementada no sistema agroflorestal para ocasionar sombra e juntamente produzir as sementes comestíveis que podem ser também beneficiadas e melhora a fertilidade do solo, além de trazer outros animais que podem ajudar também com a questão de pragas. Benefício direto da araucária seria a produção de madeira de alta qualidade, apenas em plantações de reflorestamento, produção de pinhão, recuperação e manutenção do solo, proteção e sombra para outras culturas, que seria como a gente também vai usar ela. E os benefícios indiretos seria a promoção da cultura e tradição local, estímulo de pesquisas e desenvolvimentos, proteção de recursos hídricos e habitat e alimentação, já que ela também atrai a gralha azul, que também é um fator muito importante para o nosso estado e também para a disseminação da própria araucária. A outra espécie seria a goiaba serrana, que é conhecida como goiaba branca. Ela corre naturalmente no bioma da Mata Atlântica, ela está inserida bastante aqui no nosso estado, e ela vai até os pampas do Rio Grande do Sul. Ela é uma árvore de pequeno porte, ela pode chegar de 2 a 10 metros, mas normalmente o pessoal mantém ela nos 5 metros para poder ser fácil a coleta dos seus frutos. A justificativa da escolha dela também, porque ela é natural da nossa região, ela suporta
mudança climática que tem aqui, tanto uma hora quente, outra hora fria, e esse fator de clima frio é o que favorece para o seu sabor adocicado e ao mesmo tempo cítrico, e além do cheiro dela, que também vem desse fator climático, que colabora, né, com, a, com o aroma que ela tem. Além do seu fator nutricional comercial, e a altitude que normalmente ela aparece naturalmente no bioma da Mata Atlântica seria 800 metros, e a propriedade está entre 800 e 900 metros, então ela seria ideal para aquela altitude. O benefício direto da goiabeira serrana seria a produção de frutos nativos, a diversidade de produtos, benefícios medicinais, uso da polpa e casca, tanto para a nutrição humana quanto animal, sustentabilidade ambiental, biodiversidade de habitat, integração e equilíbrio do ecossistema e controle de pragas. Outro implemento que a gente vai colocar seria o Tifton, mas ele não é arbóreo, então ele é um capim, que ele é híbrido, e o destaque dele seria as suas propriedades superiores em relação a outros capins. Excelente relação folha-caule, no caso ele produz mais folha do que caule, o que seria mais interessante nutricionalmente para animais. Já que a gente vai ter a implementação de galinhas, porcos e carneiros, ele é de excelente qualidade, porque daí ele precisa ter uma altura X, e por causa do carneiro, que come sempre capim rasteiro, ele sempre mantém, né, rasteiro o alimento dele, então não precisa ter uma manutenção constante de roçadas. O próprio animal mantém ele na altura ideal. E o mais interessante, que seria a justificativa dele, da escolha dele, é que ele vai reduzir o custo, né, para o produtor com ração, já que a gente vai implementar ele e o próprio animal vai manter ele na altura ideal, e se mantendo ele na altura ideal e as condições climáticas favoráveis, ele pode produzir entre 20 a 30 toneladas de massa seca por hectare no ano. Então, é bem, bem chamativo. O benefício direto seria a produção de forragem de alta qualidade, o rendimento dele, a cobertura e eficiência do solo, a melhoria da estrutura do solo, a resistência ao pisoteio, no caso dos animais, pastejo, gestão de pastejo, benefício para a saúde animal. E os indiretos seria a reciclagem de nutrientes, sequestro de carbono, redução de custos da ração, como citado anteriormente, eficiência no uso de recursos, integração com outras culturas, como a gente vai integrar com mais 3 culturas arbóreas, e ambiente favorável para animais e plantas. Esse seria o mapa da propriedade. Os pontinhos em vermelho seria a área de floresta nativa que existe na propriedade. No cinza clarinho seria as vias de acesso para poder chegar até a propriedade e fazer escoamento da madeira e do resultante, né, da plantação no todo. Em rosa seria a construção, que seria apenas essa pequena parte aqui. E em laranja seria o plantio, a área que a gente tem disponível para plantio. E em amarelinho claro seriam os aceiros, dividindo cada talhão. Aqui seria ele mais detalhado para ser melhor a sua vista, né? Que seria toda essa área em laranja aqui, seria o plantio. Os aceiros, que estão mais visíveis aqui, né? Desse do lado, seriam os aceiros, a construção, a área fora a área de plantio, para poder ver melhor, e as vias de acesso e a floresta nativa. Então, toda essa área que está dividida aqui, que hoje seria a pastagem e plantação, será atualmente o nosso plantio agroflorestal. Aqui também é mais um mapa para poder ver as vias de acesso que também passam por dentro da floresta nativa. Vias de acesso, não, desculpa, os aceiros que passam por dentro da floresta nativa por segurança, né? E aqui seria uma vista de cima da propriedade sem as limitações, para ficar mais fácil também de visualizar. Então, podemos falar um pouquinho sobre as operações de implementação. A gente dividiu em algumas partes. Primeiramente, a gente trouxe, né, para facilitar para que você consiga ver no projeto, a partir do plantio das mudas, que basicamente a gente fez ali para erva mate, para araucária, para goiaba da serra, e a gente especificou o espaçamento de como vai funcionar dentro da agrofloresta. A gente também pensou na parte do controle, né, de plantas invasoras, utilizando algumas técnicas manuais, né, e também alguns animais, e com o pastejo e também a capina. E, por fim, a proteção das mudas, que seria basicamente protetores para evitar danos de herbívoros e também intempéries, né?
Qual que seria, então, essa justificativa do espaçamento que a gente escolheu para esse projeto? Então, ali para a erva mate, a gente teria um espaçamento de 2,5 a 3 metros entre as linhas e também 2 a 2,5 metros entre as plantas, né? Então, teria mais ou menos essa proporção. E para a araucária e a goiaba da serra, a gente teria mais ou menos ali na linha da araucária, sendo a cada 10 metros, com a goiaba e a erva mate intercalando, né? Então teríamos mais ou menos 10 para 10 entre os indivíduos e as linhas. Ali na parte da erva mate, como eu tinha falado, seria os 2,5 metros, né, por cada indivíduo, sendo eles 20 metros entre linhas. E por fim, a goiaba, a gente teria 30 metros entre indivíduos, sendo, né, depois 20 metros entre as linhas. Então seria esse o nosso espaçamento. A gente trouxe aqui para visualizar melhor como que seria, e essa parte ali em vermelho mostra essa distância que a gente falou anteriormente. A gente trouxe também nesse projeto, né, o cronograma de execução, tanto da implementação, mas também da manutenção, e a gente dividiu ele por semana para facilitar. Então, ali nas etapas, a gente colocou um pouco sobre a limpeza do terreno, a areação e também a gradagem, a correção do solo, o plantio das mudas e da erva mate, no caso de erva mates, o controle de plantas invasoras e a proteção das mudas. Foi também colocado também quem vai ser os responsáveis, desde a equipe de campo, os operadores de máquinas e também um agrônomo. E ali a gente tem as semanas, né, do primeiro dia ao sétimo. Esse cronograma também foi feito para as demais partes, a pré-parte do projeto, que seria essa parte do estudo do clima, avaliação econômica e afins, que seria, né, um antecessor da implementação. A gente achou legal pôr aqui também para ter mais ou menos uma base de como que funciona esse levantamento. E, por fim, a gente colocou um cronograma separado para o TIF, né, o TIFTON, é o 85, que seria a parte de preparação do solo, a preparação do terreno, plantio, a correção também, parte ali da planta, o controle de plantas daninhas e das pragas e também das doenças. E tudo isso seria, né, uma responsabilidade de um técnico que ia acompanhar e da própria equipe em campo. Para ficar mais fácil de visualizar, foi feito esse fluxograma que está anexado também, né, no projeto. Então a gente pode ver ali toda a parte do início, desde a pesquisa que foi feita para esse projeto, mas também da execução. Então a gente tem desde o estudo, da avaliação econômica, do esboço, né, do sistema agroflorestal, enfim, vai seguindo ali o fluxograma, até que a gente chega ali na última parte, que seria o controle de plantas invasoras. Bom, hoje a gente vai falar então sobre um pouco de máquinas e equipamentos de implantação que serão utilizados para a implantação desse projeto, né, de sistema agroflorestal. Em inicial, a gente vai realizar uma análise de solo na área para ver a necessidade de calagem. Após essa análise de solo, a gente vai entrar com um trator e um arado para fazer o revolvimento do solo e o manejo de resíduos que podem ter nesse solo. Após isso, a gente ir verificado se precisa de calcário. Se for necessário, a gente vai fazer a aplicação de calcário segundo a necessidade, de forma a lanço, né? Após fazer essa calagem e fazer o descanso necessário, a gente vai entrar na área de novo com um trator e com uma grade leve para fazer o destorramento do solo, né? Para deixar o solo mais homogêneo para poder receber o plantio. Após esse destorramento, a gente entra com gabaritos fixos para fazer a marcação de onde vai ser cada cova para cada espécie. Aí a gente vai, para fazer essas covas, se a planta tiver uma raiz maior, necessitar futuramente que né, um desenvolvimento maior da raiz, a gente pode utilizar um perfurador de solo para fazer o buraco, cova. Se não, a gente pode utilizar uma enxada, pode utilizar uma cortadeira para abrir essa cova. No momento do plantio, a gente tem que cuidar, quando a gente colocar a planta no solo, cuidar para ela ficar com o mesmo nivelamento ali da terra, do solo, e fazer pressões na lateral ali, em volta das suas raízes, para retirar todos os bolsões de ar, para que não ocorra a morte da planta. Né? Se os bolsões de ar ficar ali, acaba vindo, trazendo a planta à morte. Após também 10 ou 15 dias de plantio, é realizado uma adubação de cobertura, sempre preferir em tempos de períodos úmidos. Essa adubação de cobertura pode ser feita manualmente mesmo, né? Ser distribuído ali a adubação em volta de cada planta, em volta da raiz. Após o desenvolvimento, após alguns dias de desenvolvimento da planta, da área de plantio também, começa a nascer, né, as plantas daninhas, e a gente precisa fazer um controle dessas plantas daninhas, porque senão elas acabam competindo por recurso com as plantas de espécie de interesse econômico. E, além disso, se a gente retirar essas plantas daninhas, a gente auxilia na penetração de água e nutrientes no solo. Então, para essa manutenção, a gente pode utilizar roçadeiras manuais
e podem utilizar também uma enxada rotativa que é acoplada na própria roçadeira mesmo, né? A enxada rotativa também pode ser usada para fazer o coroamento, né? Ali o manejo do solo ao redor da planta, fazer a limpeza das espécies. Outra coisa que a gente tem que fazer também é o monitoramento de pragas e doenças. Se é necessário ou não entrar com algum produto que faça esse controle. Os produtos utilizados que podem, nesse caso, por ser uma agrofloresta, a gente só pode utilizar produtos naturais ou biológicos. Para fazer a aplicação desse produto, a gente pode utilizar um pulverizador costal, daí, né, faz a diluição do produto, tudo certinho, faz a pulverização com o pulverizador costal. Outra coisa muito importante é a poda, seja para ela para estruturar uma planta, seja para ela produzir, para rejuvenescer, ou no caso da erva mate, para fazer o corte para a venda dos galhos, né, e das folhas. Para fazer esse corte, essa poda, a gente pode utilizar com plantas mais altas um motopodador, uma tesoura de poda quando elas são menores, ou até mesmo serras. Em caso de plantas mais altas, se a gente optar também pela tesoura de poda ou por serras, a gente pode utilizar uma escada para facilitar ali, né, a poda. Nessa questão aqui ainda, a gente pode utilizar a tesoura de poda e as serras para colheita, né? Pode, quando a madeira por exemplo, a gente tem ali no nosso projeto o pinheiro, é um cultivar que a gente pode utilizar para madeira. Então, nesse caso, para utilizar para madeira, para fazer a retirada desse pinheiro do local, a gente pode utilizar a motosserra para fazer o corte, né? Para retirar a produção ali para a colheita, a gente pode utilizar cestos, que nem para recolher a goiaba, para recolher o pinhão. E para retirar essa produção, que seja da área de plantio ali, até uma estrada próxima, para daí ser levada para o beneficiamento, esse trajeto da área de plantio até uma estrada próxima, a gente pode fazer manualmente, né, utilizando ali cestos, carrinhos de mão, a gente pode utilizar também algum tipo de tração animal. Outra coisa, daí, para a gente fazer o transporte da produção da estrada ali que está próxima à área de plantio até um local que vá sair para venda, que vá para o comércio, né, para o destino final ali para o comércio, a gente pode utilizar tratores, porque tá na estrada já vai facilitar mais. Então, a gente pode utilizar tratores com carretas, a agricultura familiar usa bastante também caminhonetas, pode utilizar aquelas Toyotas também, é muito comum. Então, são coisas assim que a gente pode utilizar para facilitar o manejo da agricultura e do sistema agroflorestal. Obrigada. E, por fim, a parte da manutenção, a gente trouxe aqui o que seria mais ou menos essencial, né? Principalmente esse controle, né, das pragas, que, né, depois que as culturas já tiverem estabilizadas, vão aparecer a adubação, que ela tem que ser feita ali, né, conforme for se desenvolvendo, a parte da irrigação e principalmente da poda, para dar um espaço, assim, para as outras plantas também conseguirem se desenvolver. Para a manutenção, a gente fez o mesmo cronograma, então a gente trouxe aqui a parte das podas, do controle de pragas e doenças, da adubação e da irrigação, os responsáveis, que vão ser as equipes de campus e também do agrônomo, e o período que vai ser feito, né? Como é um período maior, então a gente colocou mensalmente, a cada 6 meses, anualmente e durante seca. E a gente fez a mesma coisa para o Tipton 85. Dessa forma, a gente colocou ali a irrigação, o corte e manejo, né? Do pastejo, e o monitoramento e também a avaliação, também responsáveis a equipe de campo e o agrônomo, e também a divisão, a mesma coisa, bem parecida, na verdade, sendo mensalmente, a cada 3 meses, a 6, e também durante a seca. A gente trouxe aqui um fluxograma também para representar a mesma coisa, só que de uma forma um pouco mais visual. E o projeto que a gente trouxe para vocês basicamente é isso, né? Seria essa implementação aí na cidade de vocês, tendo essa integração, né, da produção agrícola com a conservação também ambiental, porque é algo por trás da agrofloresta, essa viabilidade econômica e também ecológica, e, né, uma execução eficiente e com responsabilidades, principalmente utilizando os nossos cronogramas e os fluxogramas, que deixam, né, uma forma um pouco mais clara de poder executar esse projeto. E essas foram as referências que a gente utilizou para a nossa pesquisa.